Boa noite. Estamos no ar com mais um programa Lives Cultura na UFG, uma realização da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, Centro Cultural UFG, com apoio da TV UFG, Rádio Universitária, SECOM e Reitoria Digital. As convidadas dessa noite são as pesquisadoras Ana Guiomar e Isabela Tamaso. Ana Guiomar Rego Souza é doutora em História Cultural pela UNB, mestra em Música pelo UFG, professora associada da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Coordena o LabMus, Laboratório de Musicologia da EMAC, UFG. Foi diretora da EMAC dos anos 2011 a 2018, preside o Simpósio Internacional de Musicologia, realizado em parceria com o Grupo Caravela CESEM, Universidade Nova de Lisboa. Publicou em parceria com Kleber Damaso e David Kramer a coletânea O Grande Governador da Ilha dos Lagartos, Arte de Pesquisa e Criação de Artes, em livro de partituras, álbuns de fotografia, DVD e videoaula. Tem publicado capítulos de livros, artigos em revistas científicas qualificadas em anais de eventos nacionais e internacionais. Recebeu do governo de Goiás e do Conselho Estadual de Cultura o mérito cultural, né, em 2016. Da Academia Goiana de Letras e Artes e Letras Femininas do Estado de Goiás, o medalhão AFLAG, Mulheres que Engrandecem o Estado de Goiás, em 2018. Do governo de Goiás e do Estado de Goiás, o certificado Mérito Cultural pela importante contribuição à cultura goiana. Professora, a segunda convidada é a professora Isabela Tamaso. Isabela é graduada em Rádio e Televisão pela Universidade de São Paulo, USP, mestre e doutora em Antropologia pela Universidade de Brasília. É professora associada 1 da Universidade Federal de Goiás, sócia da Associação Brasileira de Antropologia, membro do Comitê de Patrimônios e Museus da ABA. É membro suplente do Conselho Consultivo do IFAM e é membro do Conselho Consultivo do IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus. Tem experiência na área de antropologia, com ênfase em patrimônios culturais e antropologia urbana, antropologia do lugar, memórias e performances culturais. Atualmente, diretora da Faculdade de Ciências Sociais da Universidade Federal de Goiás, tesoureira adjunta da Associação Brasileira de Antropologia, ABA, e diretora de Antropologia da ANPOX, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências Sociais. Sejam bem-vindas, Ana Guiomar e Isabela, é um prazer ter vocês aqui. Então, para iniciar essa conversa sobre festas, nós vamos chamar a professora Ana Guiomar, né, para falar um pouquinho sobre o seu contato e as suas pesquisas sobre o tema festas. Seja bem-vinda, Ana Guiomar. Boa noite a todos, é um grande prazer estar aqui, a convite da queridíssima Flávia Truvinel, nossa pró-reitora adjunta de Cultura e Extensão, está fazendo um trabalho maravilhoso, do qual nós nos orgulhamos muito, nós, EMAC, e eu particularmente. E tenho, né, a companhia da Isabela Tamaso, que eu conheci brevemente no Conselho Universitário, 1 ano só, porque depois eu deixei, ela continuou. Dei um presente para ela, não sei se ela se lembra, enviei um presente, lembra, né? E agora, nos últimos, vamos dizer, esses últimos 2, 3 anos, com o meu trabalho no Laboratório de Musicologia, e trabalhando com memória, patrimônio arquivístico, musical, eu tenho dado umas passeadas nos seus textos, Isabela, até que citei num artigo meu que vai sair na revista Musimídia, depois eu mando para você. Tá? Bem, meu interesse pelas festas, ele começou no meu doutorado, né? Eu não tinha noção de que a festa era um objeto de pesquisa tão importante como com mais de 100 anos,
de estudos na área de sociologia, antropologia, história, e eu fui descobrir isso que o meu orientador, Jaime de Almeida, não escute aqui, mas eu descobri isso na minha entrevista para o doutorado, que eu descobri que eu ia pesquisar sobre festas, né? Aí eu dei um jeito ali de o povo pensar que eu sabia o que era, mas eu não sabia. Eu fui atrás das músicas do Passionário Vilaboense, da Paixão Vilaboense, e me deparei com esse universo maravilhoso que são as festas, né? Então, a outra coisa, né, que me levou a essa... aliás, que me leva a fazer essa fala agora, né? Essa fala sobre uma visão, um panorama bem leve, bem suave, teórico sobre esse fenômeno, esse objeto de pesquisa que é a festa, né? Normalmente, aliás, são duas perguntas que eu ouvi durante a minha vida. O primeiro era perguntando para mim, mas você trabalha em quê? Eu falo, eu sou professora de música, mas música, musicologia, mas o que mesmo? Aí, né, eu tinha que explicar o que era musicologia, pesquisa em música, toda essa coisa toda. Depois, quando eu comecei o doutorado, era, o que você está pesquisando? Festa. Festa? Você está pesquisando festa, mas você vai festar? O que você vai fazer? Então, aí eu pensei hoje em fazer esse breve histórico para que os nossos ouvintes possam entender basicamente do que se trata. João, pode pôr o primeiro slide. Então, segundo slide. Pode passar para o segundo slide. Pois é. Então, eu descobri que a festa era esse fenômeno multifacetado, ambivalente, polissêmico, e que abrange muitas áreas do saber. Muitas áreas, e, como eu disse, já há mais de 100 anos. Então, aqui, o meu passeio será pela festa como efervescências coletivas, a festa como fato social total, como sacrifício, transgressão e desregramento, a festa como ruptura, e a festa como espetáculo, que é uma das coisas que eu mais trabalho, e a festa como lugar de memória, que eu vou fazer apenas uma passagem rápida, porque memória é a área da Isabela. Eu vou falar um pouquinho de memória sonora. O próximo. Então, essa viagem, para mim, começou, então, descobrindo esse autor, esse carinha aqui, Émile Durkheim. Pode passar a seguinte. Tá. Não era para passar, não, mas agora deixa aí mesmo, né? E o Durkheim, ele vai ter toda uma visão da festa, não só como um rito, mas como ele tem uma percepção de que o estar junto, e o estar junto é aquilo que nós mais gostamos e aquilo que a gente está sentindo tanta falta agora, estar junto fisicamente, que ele infere que esse fenômeno é um fenômeno que agrupa as mais diferentes possibilidades e que uma base para os estudos de como as pessoas elas se colocam enquanto estrutura social. Na festa se percebe as estruturas da sociedade, da ordem do estrutural, e você percebe também todas as possibilidades, as possibilidades sensíveis e do viver coletivo do qual nós tanto sentimos falta. Segue Émile Durkheim, agora pode passar para o outro, João. Segue Émile Durkheim, Marcel Mauss, que era, na verdade, sobrinho do Durkheim. E o Marcel Mauss, ele vai escrever um livro chamado Ensaio sobre a Dádiva, certo?
que foi publicado originalmente em 1923 e 1924, que é uma obra central, né, para a teoria das festas. Seguindo, próximo slide. Então, o Marcel Mauss, ele vai analisar algumas sociedades, né, ali da Polinésia, da Malásia e do noroeste americano, e ele percebe que havia nesses agrupamentos de pessoas sempre um ritual que era um ritual de troca da dádiva. O que é a dádiva? A dádiva é o presente, é a troca de presentes, né? E essa troca de presentes é da ordem de todas as coisas. Não são só bens materiais, são os bens materiais, bens simbólicos, a troca de ritos, troca de comida, trocas de mulheres, crianças, e assim vai. Né? E aí, a partir de tudo isso, desses ritos de troca, ele inferiu uma noção extremamente interessante, um achado teórico, né, que pode ser usado em vários contextos. Né? No contexto da festa, o chamado fato social total, significa que, nesse ambiente festivo, as atividades que nós realizamos, as atividades, né, humanas, atividades de comércio, turismo, artística, e etc., elas todas, religiosas, tudo mais, elas se concentram nesse fenômeno. Então, a partir desse fenômeno festa e desse fato social total, você consegue perceber um microcosmo do que é a sociedade como um todo, e por isso a importância desse contexto. Aqui nesses slides, nós temos aqui uma aquarela, né, de James Swan, do povo Kalan, e onde é do noroeste do estado de Washington, nos Estados Unidos, né? E eles aqui mostram as esposas, né? As esposas do chefe, distribuindo esses bens, né? Para as pessoas, né? E essas trocas, elas exigem a retribuição, certo? E exigir essa retribuição, ela significa não só a retribuição de um bem material, mas a retribuição também de você oferecer uma nova festa para aquelas pessoas. Isso não aconteceu só nas sociedades arcaicas. Isso está presente até os dias de hoje, por isso a gente sente falta, nesse momento de pandemia, dessa troca que a gente faz nos nossos encontros, às vezes encontros que não são grandes, festivos, mas são festas, festas no sentido, um jantar para mais pessoas, em que normalmente se traz uma dádiva, se traz uma garrafa de vinho, se traz umas flores e etc. e tal, e aí depois normalmente se tem a retribuição disso, né? A retribuição, a pessoa que foi convidada oferece em retribuição uma nova festa. O próximo. O outro estudioso, ele vai partir, né, do Durkheim e do Mauss, né, e ele acrescenta à festa uma noção de sacrifício, transgressão, desregramento, né? Ele sistematiza tudo isso. E o que ele vai dizer? Que todas essas trocas, tudo isso, tem um elemento que é um elemento sacrificial. O que é esse sacrifício dentro do universo da festa? Não é o sacrifício como a gente imagina no nosso imaginário, dos filmes, de tudo isso, que era o sacrifício de um ser vivente. No contexto festivo, esse sacrifício ele se dá em termos do sacrifício de bens
bens que são bens materiais e no sacrifício de bens simbólicos também. E isso tudo gera um momento de transgressão daquilo que você vive no seu cotidiano e desregramento. Pode passar, João? Isso, aqui nós estamos vendo, né, uma iluminura uma iluminura do início da primeira fase do Renascimento. Se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão ver que são pessoas comendo, tem um barril de chope, tem essa coisa toda, né, essa troca de comida, de bebida e de banquetes, que a gente também está muito acostumada de ver, tanto em casamentos, réveillons, toda essa coisa, como também nos filmes todos que a gente assiste de Idade Média, Renascimento, Barroco, que é esse desregramento que é próprio da festa. Festa tem que ter gente, festa sem gente não dá para fazer, e festa tem que ter fartura, muita fartura. O próximo jogo. Aqui eu estou mostrando um outro slide que mostra mais esse lado transgressor e de desregramento, né? Aqui é uma festa na Espanha, né, em Buñol, Valência, chama La Tomatina, onde é mais ou menos como a nossa festa da uva, onde os tomates da colheita, tudo isso, o início, né, o grande início da colheita, esses tomates são espalhados pelas ruas e as pessoas fazem isso que vocês estão vendo aí, tomam um banho de tomate, né? Então, essa é a questão desse desresgramento e transgressão, porque ninguém faz isso no dia a dia. Próximo. Aí, nós chegamos ao Jean de Vignaux. O Jean de Vignaux vai falar, olha, tudo o que o Caioá falou, essas transgressão, essas coisas todas, isso aí não é uma coisa que acontece, depois passa aquele momento da festa, a gente volta para a vida cotidiana e nada mais vai acontecer. Na verdade, ele é bem radical. Ele vai dizer que a festa pertence aos domínios do não social e do não funcional, e que seria uma ruptura, a verdadeira festa, é o que ele diz. Seria uma ruptura das nossas estruturas. O próximo. E pode passar esse. Esse aqui. Ah, não, pode passar. Esse eu já falei, Bakhtin. Tá? Só para aqui, né? Essa do Bakhtin, ele estabelece uma segunda vida, essa vida seria uma vida de abundância, de alternância, de renovação, e aqui vocês estão, nessa iluminura, é possível ver o entrave de a briga de duas sessões, dois ciclos, do nosso ciclo ritual ocidental, vamos dizer assim. De um lado, o carnaval, do outro lado, a quaresma, que começa, né? Seguindo, João. E aí, eu chego à festa-espetáculo. O Bakhtin vai dizer que festa-espetáculo, festa oficial, festa de igreja, nada disso é a verdadeira festa, posto que são oficiais. Elas assumem determinadas contingências, determinadas formalidades que são obrigatórias. Aqui, Flávia, essa aqui eu trouxe para você. É a cerimônia de proclamação popular de Dom João VI. É a aclamação dele. Isso aqui eu trouxe em homenagem aos Bragantinos. Então, mas aí, pode passar, João. A festa, na verdade, a festa-espetáculo, ela é uma junção, realmente, de momentos em que, no caso, quando ela entra aqui no Brasil, essas festas todas, né, elas entram como uma afirmação do poder real.
e na Europa foi assim também anteriormente, nas monarquias absolutas, e como uma afirmação dos poderes dos poderes religiosos. Vamos lembrar que, naquele momento, período barroco, a gente vive dois grandes fatos históricos, né, que marcam a sociedade ocidental, que são as monarquias absolutas, né, a emergência das monarquias absolutas e a emergência da Contra-Reforma. Todos os dois, tanto a Contra-Reforma como as próprias monarquias absolutas, e depois as monarquias um pouco mais esclarecidas, como foram as nossas aqui da família Bragança, aqui no Brasil, eles vão usar a festa como uma maneira de primeiro, os reis portugueses estar presente na colônia, estar presente através desses momentos, onde há cortejos, a fotografia a pintura do rei, tudo mais. E a religião também. Só que como eles eram muito espertos, eles pensaram o seguinte: festa precisa de gente. Festa realmente oficial, é igual a festa do Dia da Pátria, aquelas coisas todas, não vai muita gente. Vamos fazer uma coisa, vamos juntar essas festas, que são festas da realeza, da monarquia, do império, com as festas de santo. E assim eles fizeram, e isso deu esse padrão retórico da festa espetáculo, que tem de um tudo. E isso aí durava mais ou menos 8 dias, no mínimo 5 dias, né? E esse padrão retórico, ele vai apresentar apresentar elementos que são religiosos, elementos que são do poder, né, do poder oficial, né, governante, e elementos de resistência da população, elementos populares, e por isso muitas delas, elas existem até hoje. Então, o que acontecia? Cortejos. Cortejo é mais ou menos, vai lá desfilando, né, as figuras mais importantes, lugar, aquela coisa toda. Procissões, que já são religiosas. Encamisada, que era uma coisa muito interessante, as pessoas montadas a cavalo, vestidas normalmente de branco, com tochas na mão, os cavalos altamente ornamentados, com prata, ouro, e sempre um pajem acompanhando. Eles faziam essas encamisadas. Os jogos de touro, são as touradas. Eu realmente não sabia que tinha havido touradas no Brasil, mas houve. Tedel, acho que as pessoas pouco sabem sobre isso. Tedel é um hino de ação de graça. Ele vem da Idade Média, Santo Agostinho, a letra seria de Santo Ambrósio, supostamente Santo Ambrósio, Santo Agostinho, e foi musicada por muitas pessoas. Foi musicada por os grandes nomes da história da música, musicaram na Europa e aqui no Brasil também. E o Tedel, como era ação de graça, era cantado para tudo, para qualquer coisa, seja a Assunção de Nossa Senhora, seja a aclamação do rei, ou seja o casamento do rei que casou, não sei onde, cantava-se Tedel, que é um hino de ação de graça. Tinha que ter. Não ter Tedel poderia ser pessoas que não, os organizadores que não fizessem, poderiam ser punidos com prisão. Sermão também tinha que ter. Sermão, esse aí tinha que ter, se encomendava padres, aqui em Goiás mesmo, padres vinham de outros lugares, aquela coisa toda. Cavalhadas, que todos nós conhecemos, não precisa explicar muito, né? Mascaradas, que as pessoas saíam às ruas, como é o Carnaval de Veneza, mascarados, cantando coisas, tudo mais. Que é a base do Carnaval também, né? Se a gente pensar, tanto procissão, cortejo, toda essa coisa que, no final das contas, dá o Carnaval. As danças, essas danças são danças folclóricas, danças muitas vezes feitas pelos escravos, feitas pelos ofícios, como barbeiros, ourives, esses ofícios todos que se uniam e faziam essas danças. Uma coisa que ninguém pensa, né? Ópera.
ópera, vocês já imaginaram ter ópera? Ópera, para eles, o que eles chamavam de ópera? Ópera eles chamavam de qualquer teatro cênico, musical que houvesse. Eles amavam. No Brasil, eles amavam, desde o século XVI, até com os jesuítas, já se tinha essas apresentações. Então, quando você encontra a palavra comédia, tragédia, ópera, tudo a mesma coisa. Tudo é teatro cênico, musical. Muita coisa foi composta para isso, como foram para os pedels, tudo mais. Iluminação também. As casas, elas precisavam ser iluminadas. Se gastava, era um dos maiores gastos das festas, era a iluminação, era a cera. Arcos triunfais o que a gente chama de arquitetura efêmera. É a arquitetura que é feita só para aquele momento, é o cenário, né? Banda de música, festa sem banda de música, sem música, não existe festa sem música, né? Música e comida é a base de todas as boas festas. Missa cantada, às vezes tinha, às vezes não tinha, mas para essas missas, grande parte do repertório do século XVIII, XVII, XVIII, XIX, dos grandes compositores que o Brasil tem, e que infelizmente é desconhecido do grande público, foram compostas para as missas, cerimônias religiosas e outras todas, né? Fogos de artifício, uma festa de arromba, como diriam os pirinepolinos, ali no início do século XX, final do XIX, uma festa de arromba tinha que ter fogos de artifício. E essa é uma prática que nós temos até hoje. As ronqueiras, né, tudo isso. Aqui em Goiânia, a gente vê muito isso. Tem governador que é mais fogueteiro, tem outros menos. Eu gosto quando eles são fogueteiros. Banquetes, bailes, carros alegóricos a gente pensa que é a invenção do carnaval, não, tinha uns negócios fantásticos, vocês não imaginam o que podia ser os carros alegóricos daquela época, a descrição que se faz disso. E assim foi. Pode passar? Bom, e aí agora eu vou encerrar a minha parte falando um pouco da minha nova paixão, que são os lugares de memória, as festas como lugar de memória, né? A memória e seus lugares vividos e tudo mais, né? Eu não vou falar e me discorrer muito sobre isso, mas vou dizer que quem traz, primeiramente, essa ideia para nós é o Pierre Nora, e a partir dele se vai construindo uma série de teorias, de fundamentos, explicando que os lugares... passa mais, só um para mim a mais à frente, João. Não era esse, não, mas tudo bem, foi esse que eu pus mesmo, esse que faz. Mas as festas, elas tinham duas características, deixa no outro mesmo, João. Não, você estava só aumentando. A memória, ela tem a memória obrigatória, que é a memória de ser rememorada. É aqueles fatos que você e as instituições estabelecem momentos comemorativos, como é agora, fazendo propaganda, o Recital de Anhá do Couto, que nós comemorando, a Escola de Música comemora, desde antes dela ser conservatório e tudo mais, há 70 e poucos anos. Né? Amanhã, no canal EMAC UFG, nós teremos as comemorações online da Semana Santa. Estou aqui chamando vocês e fazendo propaganda também. Bom, mas que tem a memória que você... é a memória involuntária. Essa memória involuntária é aquela que a gente guarda determinados momentos, determinados lugares que, no caso da festa, a festa marca aquele lugar. Você sabe que é lá. Ele te traz a lembrança do lugar. E não só do visual, mas do cheiro e do som também. Então, aqui,
nesse slide, a minha primeira, eu estou trazendo e mostrando para vocês o primeiro encontro que eu tive com a procissão do fogaréu. Eu estava viajando para Goiás para assistir a primeira vez, isso foi em 2003, mais ou menos, e lá, no carro, eu li no Popular essa poesia da Augusta Faro de Mello, que falava o seguinte, eu vou encerrar logo, Flávia. Flávia está preocupada já? Já estou terminando aqui. Ela diz assim, eu acho maravilhoso isso aqui, era uma visão surreal, mística, mágica, fantástica, que jamais é possível esquecer. Anos depois, em Sevilha, a mesma serpente, a mesma língua de fogo, mas só na lembrança. Lá não existia o Rio Vermelho, nem meu avô que me levava pelas mãos. Também não estava presente o estandarte do Cristo flagelado de Veiga Vale. Não se conseguia ver os irmãos das irmandades de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos e suas vestes roxas, violetas da dor. Nem era possível divisar a beleza agreste e colorida, esse mistério todo que existe em nosso sertão, tão selvagem quanto o mundo. Seguindo, pode seguir? Pode seguir. Aí, aqui nós temos, todo mundo conhece, o primeiro slide são os farricocos em Goiás, e o segundo, os farricocos em Braga. Em Braga, é maravilhoso, é lindo, essa era a procissão do S1. E os farricocos estavam lá, vocês podem ver que eram outros farricocos, de outro jeito, e eu lembrei dessa poesia, dessa lembrança da Augusta Faro, porque eu mesmo senti, cadê o estandarte, cadê a força, mas, sobretudo, cadê a paixão do fogaréu na cidade de Goiás? Não tinha na procissão, era linda, era maravilhosa, mas não tinha. Seguimos. Aqui eu vou passar, agora eu vou passar rápido, porque a Flávia está me olhando lá já, e vou dizer que a Cora é a memorialista de Goiás, então vou passar isso para frente. Vamos para o outro. Que aí eu vou continuar a citar Coras, mas aí já indo para o meu final, sobre a memória sonora. Não sei se vocês sabem, mas o som é aquilo que mais marca uma situação. Por isso que nós amamos músicas e não vivemos sem música. Aqui eu tenho uma pessoa badalando sinos, né? E falando aqui dessa memória sonora da festa, que eu tive o prazer de gravar, gravei não sei quantas vezes isso. Então, os sinos da cidade, isso aqui era eu falando na minha tese, os sinos da cidade de Goiás não badalam simplesmente, eles falam, chamam, soluçam, plangem, a cidade pulsa sob seus diferentes toques. E aí ela diz que é maravilhoso isso aqui. A gama sonora vai do pequeno toque ao grande dobre, e é a entrada, o sinal da procissão. Procissão saindo, procissão entrando, reza, missa, novena, tridos, missa solene, com seu toque repetido e festivo. Repique do Carmo, dobre da Badilha. Então, eu trago para vocês, para encerrar minha fala, uma memória sonora, uma paisagem sonora de uma das... pode passar, de uma das gravações que eu fiz, e essa gravação é uma gravação da procissão, de uma das procissões, e essa procissão é a procissão do encerro. E ela começa cedo, então vocês vão ver os sons que ficam na nossa memória e que a gente sempre, eu sempre que lembro, eu lembro de tudo isso. João pode agora soltar o som.
Spaten, dos motetos de Spaten. E aí pode encerrar. Isso. Tem muito mais, tem conversa, tem reza, mas encerramos aqui e volto a palavra para a Flávia. Obrigada, foi um prazer. Eu que agradeço, obrigada, Aninha. E nada melhor do que os sinos de Goiás, Isabela, para anunciar a sua fala, porque Isabela é vilaboense de coração. Estou enganada, Isabela? Seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Flávia. É um prazer estar aqui com você. Parabéns, né, pela UFG Live na Cultura, Cultura na UFG, essa live que você está garantindo aí todas as noites, bravamente, trazendo tanta gente bacana, né? E assim, meus parabéns, porque eu sei que é um trabalho árduo que você tem feito. E queria dizer também da importância que é essa relação da educação com a cultura, né? Que você também faz tão bem. E o quanto isso é importante nesse momento em que a gente está distanciado e que tem feito um trabalho belíssimo e absolutamente responsável, devolvendo para a sociedade conhecimento, né, tecnológico, científico, e também esses momentos de trocas, né, que a gente está fazendo aqui. E aí, então, queria te agradecer, e também é uma satisfação estar aqui ao lado da professora Ana Guiomar, que eu conheci de nome quando eu comecei minha pesquisa na cidade de Goiás, porque todo mundo conhecia a professora Ana Guiomar, que pesquisava música, né? Pesquisava música de Goiás, e a cidade de Goiás é uma cidade absolutamente musical, né? Assim, é impressionante como a cidade de Goiás inspira música. Uma das pessoas que eu tive a possibilidade de fazer interlocução lá, e eu estava perguntando sobre isso, e ela disse para mim, você não percebeu? A alma de Goiás é musical. E eu disse, tão bonito, assim, como que uma pessoa que não era uma agente do patrimônio, uma agente da cultura, uma pessoa que está vinculada aos museus, às agências de patrimônio, uma pessoa que canta, né? Uma pessoa do povo que canta e que indicou, né, essa definição da cidade como a cidade tendo a alma musical. E é isso, né? Por isso que o trabalho da Ana Guiomar lá é tão importante. Eu queria também, antes de começar, depois de ter agradecido, dizer da minha solidariedade, porque a gente tem no dia de hoje 110.019 mortos pela Covid-19, e eu acho que todos os dias a gente tem que narrar esses números, porque esses números crescem de uma maneira absurda, e nós devemos, então, em solidariedade, falar desses números e dizer da preocupação que nós temos, mas que uma das coisas que nós podemos fazer é muito pouco possibilitar esses encontros, e eu penso que falar de festa é também falar de resistência. Então, assim, acho que queria um pouco dizer que não há, de maneira nenhuma, qualquer insensibilidade nossa por trazer esse tema no momento dramático do Brasil. Muito pelo contrário. São essas populações sofridas que estão garantindo que as festas continuem acontecendo, apesar do drama que a gente está vivendo. Então, queria um pouco dizer que a Ana Guiomar, ela fez um passeio aí pelas referências bibliográficas, pela Escola Sociológica Francesa, e fez muito bem essa revisão, sucinta, mas bem pontual. E eu queria fazer brevemente algumas pontuações também em relação a essas definições de festa, para dialogar um pouquinho na relação festa, memória e patrimônio, e pensar as festas nesse contexto da pandemia. Então, a ideia é um pouco de não conceber a festa como uma reafirmação da ordem social vigente, e como os autores mais contemporâneos passaram a ver a festa, então, como ruptura, e como anarquia, como um poder subversivo e negador da ordem social, né? E observem que eu estou dizendo isso, eu estou falando dessas festas que resistem, né?
que resistem ao fascismo, que resistem ao autoritarismo e que resistem ao descaso do governo. Então, a festa, pensando a festa como aquela que corta uma sequência, aquela que quebra o encadeamento dos acontecimentos que foram pensados de uma maneira lógica e insuportável. E a maneira de suportar determinados acontecimentos é quebrar essa sequência lógica com momentos festivos, com encontro, com partilha, com essa efervescência coletiva, esses encontros que, em alguma medida, agora acontecem apenas virtualmente. E também dizer o quanto foi importante que os autores tenham criticado as perspectivas mais tradicionais e anteriores da festa, como tendo uma característica economicista e funcional, de finalidades úteis, né? Que a festa cumpria determinadas finalidades úteis. E ultrapassar essa definição foi muito importante para a gente pensar as perspectivas mais simbólicas da festa, que são tão propriamente bem abordadas pelas áreas das ciências humanas de maneira geral, especialmente pela antropologia e pela sociologia. E também pensar que uma crítica que se faz ao Brasil e aos brasileiros, e que nós não devemos assumir, e que infelizmente ainda muitos brasileiros e brasileiras assumem, é pensar a festa como um desperdício, né? Um desperdício de tempo e um desperdício de mão de obra, que poderia estar sendo despendida para a produção de coisas que para a economia do Brasil seriam mais importantes. E como essa visão é uma visão absolutamente atrasada, né, da festa, porque as festas são possibilidades econômicas grandiosas para inúmeros municípios, estados e para o Brasil de maneira geral. E destacar o quanto, no Brasil especialmente, o capitalismo ele cooptou as festas e foi cooptado por elas. Então, nós temos festas que mobilizam fluxos de pessoas e de capitais e que são importantíssimas para a sobrevivência de determinadas regiões e cidades. Então, a gente pode destacar, por exemplo, para a gente começar aqui na região, começar de casa, né, aqui no entorno de Goiás, no Cerrado, no Centro-Oeste, a cidade de Goiás e a não realização da Semana Santa agora, e que impacto isso teve não apenas do ponto de vista afetivo, simbólico, mas do ponto de vista material e econômico. A mesma coisa a festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis, que é patrimônio nacional. A mesma coisa com o Círio de Nazaré, que já foi anunciado que não vai se realizar, e que mobiliza milhões de pessoas, num dia 2 milhões de pessoas, no entorno daquela corda, naquela devoção do Círio de Nazaré. Aí eu só citei 3, mas são inúmeras, o Boi de Parintins, e aí a gente pode finalizar com Carnaval. O que vai ser do Brasil sem Carnaval? Que país é esse sem Carnaval? E alguém pode dizer, não, mas Carnaval é o ópio do povo, Carnaval, ele desvia a atenção das questões de ordem crítica, política. Isso não é verdade. E tanto não é verdade, como tem se comprovado desde a década de 80, mas se vocês não quiserem ir até a década de 80 comigo, vocês voltam só ali em 2018, e o Samba Enredo da Mangueira, que trouxe o tema da Marielle Franco, mas não só da Marielle Franco, mas de toda a população negra do Brasil, absolutamente violentada secularmente, e como a Mangueira trouxe isso de uma maneira responsável, sensível, criativa e envolvente. Então, muito da maneira do povo brasileiro e dos grupos brasileiros dizerem das suas críticas, passa pelas festas. Então, a festa, ela é, como disse a Ana Guiomar, um fato social total, que no Brasil a gente vai cruzar com questões de ordem religiosa, política, econômica, de uma monta absolutamente fundamental para as pesquisas. Queria dizer, nesse aspecto, que é uma vitória e é uma conquista de uma parte dos pesquisadores que tenham sofrido uma espécie de bullying acadêmico, se a gente pode chamar assim, porque optaram por pesquisar festas no momento, por exemplo, da década de 80,
quando na antropologia, digamos que nas ciências sociais, o tema reconhecido como importante era, por exemplo, movimentos sociais. E como que a gente pode reconhecer na USP o lugar onde, quero citar nominalmente, o professor José Guilherme Magnani, que foi da minha banca de doutorado e que eu admiro muito, e que é um autor das festas do Brasil, o quanto, e ele narra isso, e a Eunice Duran também narra, num texto que ela vai falar um pouco da antropologia urbana e das festas, o quanto foi difícil para esses pesquisadores abrir essa picada de demonstrar que a festa é uma categoria de análise absolutamente fundamental para acessar o plano mais profundo do povo brasileiro. E aí, então, pensar outras perspectivas de definição que vão, então, entender a festa como um excesso permitido, como uma ruptura solene de uma proibição, que é tão bem feita em diversos eventos festivos, e que a festa, ela pressupõe, e isso é importante, não apenas a presença de um grupo, mas a participação. Ela pressupõe a partilha, ela pressupõe um encontro, e um encontro integral, um encontro de corpos, um encontro de afetos, um encontro de desejos, um encontro de entendimento do mundo e do que aquela festa está representando. E por isso que é importante dançar junto, comer junto, beber junto, porque é junto que se faz a festa. E daí o desafio de fazer uma festa virtual, como o Brasil tem feito. O Brasil tem feito festas virtuais e a gente sabe de inúmeras iniciativas que são muito interessantes, inclusive do ponto de vista da pesquisa. Quer dizer assim, esta pandemia dramática abre flancos de pesquisa para quem quiser ver de questões de ordem muito importante, que vão dizer, inclusive da criatividade de determinados grupos sociais, de suplantarem o obstáculo de realização daquela forma expressiva. E eu queria citar, nesse caso específico, que vocês estão acompanhando muito bem, as lives dos músicos. Então, participar do aniversário do Caetano Veloso é uma festa coletiva, que nós não participaríamos se não fosse a live do Caetano Veloso. Então, quando que nós pudemos estar com o Caetano Veloso no aniversário dele, no momento do aniversário dele, no apartamento dele, com a família dele, e nós, nas nossas casas, criando virtualmente esse momento que não é um momento de só estar junto, é um momento de participar integralmente daquele, porque nós cantamos com Caetano, nós dançamos com Caetano. Muitas festas juninas, nós sabemos que se realizaram, né, vocês devem ter acompanhado também, com pares de quadrilha, dançando a quadrilha, cada par da sua casa. As músicas que têm sido realizadas, com cada instrumentista realizando a sua parte da música, o seu arranjo específico, num encontro de mosaicos numa tela, que possibilita que aquilo se realize. Então, eu penso que em termos de criatividade e da relação entre festa, drama social, crise e redes sociais, nós temos uma articulação de categorias muito interessantes para nos debruçarmos nos próximos anos. Queria também destacar, como uma definição, a festa como uma celebração simbólica de um objeto. Esse objeto sendo um evento, um homem, deuses, fenômenos naturais. Então, uma celebração simbólica de um objeto em um tempo consagrado a uma multiplicidade de atividades coletivas de função expressiva. E daí a perspectiva também absolutamente importante da festa como performática. E como aquela onde os corpos incorporados de determinados gestos, hábitos e memória, performam determinadas narrativas. Então, a festa não existe sem corpos e corpos culturais, corpos que são corpos que representam culturas específicas. E eu aí não vou falar de brasileiros de maneira genérica, porque nós temos população afrodescendente, populações indígenas que, com corpos diferenciados, narram, expressam e compartilham
comunicam determinados sentidos. E aí entender, então, o potencial da festa enquanto uma comunicadora de sentido e dos sentidos que não estão inscritos em papéis, em documentos, mas estão inscritos nos corpos e nos gestos e nas performances de todas as ordens sonoras, inclusive, né, Ana Guiomar, que são realizadas. E aí eu queria pensar que todas essas definições, né, a festa como transgressão, como efervescência coletiva, ritual coletivo, fortalecimento dos laços sociais. Eu já tenho que terminar, Flávia? Tenho? Não? Tenho um pouquinho? Uns minutos? Tá. E todas essas definições, que foram definições mais amplamente compartilhadas, né, como válvula de escape, negação da ordem social. E aí eu queria trazer uma outra definição, que é a definição que me encanta muito, que é do colega, amigo, queridíssimo professor Carlos Rodrigues Brandão, a quem eu mando 1000 beijos de saudade, de admiração. E o professor Carlos Rodrigues Brandão, ele define a festa como uma fala, uma memória, uma mensagem. E aí ele diz, a festa é o lugar simbólico onde cerimonialmente separam-se o que deve ser esquecido e por isso mesmo não festejado, e aquilo que deve ser resgatado da coisa ao símbolo, posto em evidência de tempos em tempos, celebrado, comemorado. E ele vai quebrar, então, com as dicotomias muito comuns entre a festa como sendo a quebra do extraordinário e do ordinário, do ilusório e do real, e vai dizer que a festa, ao contrário disso, ela se apossa da rotina e excede a sua lógica ao invés de rompê-la, não iludindo nem ocultando, mas exagerando o real, pois ao jogar com a metáfora, a festa rompe com o excesso da singularidade, da significação, com a ordem social da vida e com a ordenação lógica do significado. Então, me agrada muito pensar a festa como uma produção social que permite a concretização sensorial de uma identidade. E aí a gente está chegando perto daquilo que a Ana Guiomar estava encaminhando um pouco. As pessoas, o Brandão vai trazer uma fala que é absolutamente linda. As pessoas parecem estar se divertindo, mas elas fazem isso para não esquecer quem são. A relação da festa com a identidade é algo que já vem sendo estudado por diversos autores, mas é dos aspectos mais importantes que eu gostaria de destacar. E essa relação, então, entre festa, memória e identidade e, de certa forma, com patrimônio também. O símbolo que é comemorado, ele inscreve-se na memória coletiva, como um afeto coletivo, como uma junção de afetos e expectativas individuais e como um ponto em comum. Então, se a festa é isso, e ela vai se inscrever nesses corpos, nessas memórias, como transmitir e como conservar as memórias dos grupos se nós não temos as festas? Um autor chamado Paul Connerton, que eu também gosto muito, vai falar que a memória ela é transmitida a partir das cerimônias comemorativas e das práticas corporais. Então, se a gente entende a festa como uma cerimônia comemorativa e como prática corporal, a gente entende que ela está transmitindo memória. Mas como que vai transmitir memória se ela não acontece? E aí que é bastante importante a gente observar as várias alternativas que todos os grupos têm trazido. Os grupos, por exemplo, eu queria dar um exemplo que me encantou enormemente, da Festa de Santana de Caicó, num dos webinários que nós estamos realizando no Comitê de Patrimônios e Museus da ABA, e o padre narrando como que eles resolveram o obstáculo, né, de realização da festa em forma virtual, porque não podia ser presencial, e ele narrou diversas soluções. Mas uma delas, que me pareceu muito criativa, foi o fato de que eles criaram um delivery de entrega das comidas que eles comem, que assim, a prática da comensalidade da festa, que é feita no coletivo e juntos, num momento de estar juntos, foi feito de maneira coletiva, simultaneamente, só que separados. Então, um determinado grupo cuidou de ir de casa em casa, deixando a comida que seria compartilhada no espaço coletivo público,
cada um comeu aquela comida no seu espaço familiar, privado, mas junto. E junto nessa vibração de que a memória ela está sendo compartilhada, até porque ela é reconstruída no presente, e no presente do futuro da festa, né, num futuro da festa daqui 1, 2, 3 anos, esta festa, que se realizou de uma maneira excepcional, vai ser incorporada, essa memória e essas soluções vão ser incorporadas como memória das festas, né? Parte da memória de como as festas aconteceram. Eu tenho que encerrar, Flávio, eu tenho um tempinho ainda? Você que me diz, porque eu posso deixar para o debate. Ué, você que sabe, se quiser fechar, a gente parte para o debate. Eu vou tá ótimo. Vou pular umas coisinhas que eu tinha anotado, deixo para o debate, e vou fechar dizendo da importância, então, de pensar essas festas no Brasil, não como alienação, né? Entendendo que eu estou fazendo a crítica a essa postura de que a festa é uma alienação do povo brasileiro, ao contrário, alienação no sentido de falta de consciência social, mas ao contrário disso, a festa como aquela que representou e representa um importante papel na construção da sociedade e da sociabilidade brasileiras. Então, eu queria dizer que no momento de luto e de drama social, festar é resistir. E aí eu termino lendo um trecho de uma música. Festa no gueto, pode vir, pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver no que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarras de rock and roll, batuque de candomblé. Vai lá, vai ver. A tribo se balançar e o chão da terra tremer. Mãe preta de lá mandou avisar. Avisou, avisou, avisou e vai rolar a festa. Obrigada, Isabela. Como não encantar com um tema desse, né? Então, antes da gente começar o nosso debate, dizer que aqui nosso público está um público internacional, né? Nós temos aqui a Natália Foster, do Paraguai, nós temos a Rosana Damasceno, do México, a presença do Gleidson Oliveira, Marta Ulloa, Denise Felipe, Consuelo Quirese, o Euler Gontijo, Marcelo Fecundi, enfim, Andréa Luiza, né, Paulo Roberto Silva, enfim, todos aqui encantados com esse debate, né? A Isabela, ela acabou passando um pouco a bola pelo que eu ia perguntar, né? Na verdade, assim, exatamente o que você disse, né? Que as festas, né? As festas fazem parte da constituição da identidade de um povo, né? As festas surgem com o homem, né? Então, esses ritos, né, de comemoração, de, né, como a Aninha falou, né, de memória dos antepassados, né, de sacrifício, enfim, acompanha o homem desde que o homem é homem, vamos falar assim, né? Então, eu estudei um pouco na minha tese de doutorado, a Aninha brincou comigo, meus Bragantinos, né, porque eu pesquisei exatamente a estratégia de investimentos no campo das artes, sobretudo da música, como uma forma de reprodução do poder monárquico, não só por uma propaganda gratuita, mas porque fazia parte do o hábitos cortesão bragantino. Aí eu fui fazendo na linha do tempo, leis dos primeiros duques de Bragança, até o nosso Dom Pedro II, né, mostrando os investimentos como essa forma de reprodução de poder. Então, tanto na fala da Aninha quanto na sua, a gente percebe, então, a festa é essa rede de sociabilidade que constitui identidade, memória, mas, sobretudo, representação social, né? Então, eu lembrei dos meus Bragantinos e das festas no século, né, XVIII, XIX e até hoje, né? Onde essa coisa da ostentação também, né, divide. Você trouxe aí a festa do gueto, né? Mas mesmo existe esse elemento da distinção também nessa festa popular,
quem vai para o camarote, quem vai na pipoca, quem está em cima do trio elétrico, ou então, assim, na época, né, do século XIX, quem estava lá na igreja, quem estava na rua, quem tinha os melhores músicos, quem tinha a melhor decoração, quem tinha a melhor arquitetura, enfim, né? Então, esse elemento, a gente percebe, inclusive, que esse elemento da ostentação como uma representação, não só também do sentimento em relação a essa, como você disse, Isabela, essa memória que tem que se resgatar também é uma forma de afeição, de afeto, mas também tem esse elemento de distinção, né? Então, eu queria que vocês comentassem, é um comentário amplo, né? Mas que eu achei que poderia dar um caldinho a mais nessa nossa conversa. Ana, quer ir? Quer que eu vá? Você que sabe? Você está sem microfone, Ana. Ligou? Então, é uma coisa interessante a questão dessa construção da identidade, da distinção. Uma das coisas que mais eu fiquei assim impressionada, antes disso falar um pouquinho. As pessoas pensam sempre que aquelas igrejas maravilhosas, que as músicas, que tudo isso era, de certa forma, no caso da Capela Real, sim, mas no interior do Brasil e em tudo mais, nem sempre, né? Que eram construídas pela Igreja Católica, e não era construída pela Igreja Católica. Elas eram feitas pelas irmandades, as confrarias e tudo mais. E aí havia uma disputa no dia da festa, da determinada festa, de como que aquela irmandade ia se apresentar mais bonita que a outra irmandade. Isso envolvia a composição de músicas, certo? Em Goiás tem um exemplo disso que é fantástico, o Moteto dos Passos, que ele é atribuído ao Basílio Serra Dourada, e que eu e o Marshall discutimos essa autoria, porque tem elementos que não ele possivelmente ele incorporou, até porque esses motetos eles rodavam o Brasil inteiro, então havia adaptações que eram feitas em cada local. Mas o Moteto dos Passos é encomendado, se não me engano, em 1855, pela Irmandade Nosso Senhor dos Passos, que era uma irmandade, né, era uma das irmandades mais importantes, como é até hoje, é a que restou, né? E aí, no outro ano, supostamente encomendou-se para ele um outro moteto que fosse mais interessante, mais vibrante do que o dos Passos. Aí ele compõe o Moteto das Dores, que é belíssimo o Moteto das Dores, é um estilo muito diferente e que leva a dizer que o Moteto dos Passos talvez não seja do Basílio. O das Dores eu nunca achei no Brasil inteiro. Então, você vê essa disputa, que é a disputa que existe na escola de samba. A música, qual que é aquele samba enredo que vai sair? E no Brasil Colônia, no Brasil Império, isso acontecia com a música erudita, que era feita dessa maneira, e com as igrejas tais, como uma afirmação identitária dos grupos, no caso das irmandades. Ô, Flávia, eu acho que você trouxe um ponto muito interessante, porque é a relação de festa e consumo, né? Então, a questão da distinção que você traz está muito relacionada com o consumo, nesse caso dessas festas, digamos, essas festas mais urbanas, mas também está relacionado não só com o consumo, mas nessas festas mais tradicionais e do interior, com a distinção que se faz entre as categorias da festa. Quem é o imperador, quem é o capitão do mastro, quem é o alferes da bandeira. Sim, essas pessoas ocupam lugares de distinção desejados, por vezes, por décadas, né? Às vezes uma família espera décadas colocando o nome das pessoas da família no sorteio,
estou citando especificamente a Festa do Divino, tanto de Goiás quanto de Pirenópolis, e por décadas fica aguardando ser sorteado. E nessa perspectiva mais urbana que você traz da distinção do consumo, né, o quanto a distinção ela é importante para dizer quem consegue consumir o quê, né? E a gente tem vários estudos na perspectiva sociológica, principalmente, que vão trabalhar com festa e consumo, lazer e consumo, para mostrar isso que você está dizendo. Quem vai na pipoca é quem fica no camarote. Estar no camarote é dizer, eu posso ver Ivete Sangalo do camarote, não da pipoca. Assim, só para citar a cantora que eu não me arrisquei a cantar a música, eu só li, porque eu não vou arriscar cantar uma música da Ivete Sangalo em público. Mas você tem toda a razão, e eu acho que esse é um aspecto que traz a perspectiva econômica mesmo da festa, né? Tem uma distinção que é da ordem de como grupos se constroem do ponto de vista identitário em relação às festas, e o quanto do ponto de vista econômico isso também está construindo esses valores da festa. Acho que é isso, Flávia. Eu não sei se você quer dizer alguma coisa, mas eu queria fazer uma relação da festa com o patrimônio, se você me permitir. Pode fazer. Citar que não é à toa que o Brasil é modelo para diversos países do mundo na política de patrimônio imaterial. Então, o Inventário Nacional de Referências Culturais, que foi criado pelo IPHAN, com assessoria, consultoria e do querido professor, também antropólogo, que eu admiro muito, Antônio Augusto Arantes, esse Inventário Nacional das Referências Culturais, ele acabou servindo de modelo para vários países do mundo, e aí a gente tem 46 bens imateriais inventariados no Brasil, mais outras quase centena, 47 bens registrados como patrimônio nacional, mais outra quase centena que estão inventariados aguardando o registro. E o quanto esses patrimônios, que são formas expressivas, festas e celebrações, como o Círio de Nazaré, como a Festa do Divino, como matrizes do samba, a Roda do Recôncavo Baiano, o Jongo do Sudeste. Então, eu citei só alguns para dizer o quanto esses patrimônios todos realizam tudo isso que a gente disse aqui, né? Na perspectiva de que eles são a maneira como os grupos usam para dizer quem eles são para os outros e para eles mesmos, e para manterem salvaguardada a memória nos corpos, à medida que esses corpos praticam essas festas. Eu queria só fazer esse destaque para o patrimônio, porque eu não posso não falar do patrimônio. Com certeza. A nossa live vai chegando ao fim, porque a gente está vendo que eu falo que passa rápido, mas vamos ainda ter mais uma rodada. Olha só, José Guilherme, de Pirenópolis, mandou um alô, Pirenópolis presente, tá? Euler Gontijo falando, falas fantásticas, professora Isabela e Ana Guiomar, muito bom ouvi-las, gratidão, querida Flávia, por trazer essas grandes pesquisadoras, mulheres, e que eu tenho profunda admiração, respeito e carinho. E eu vou te falar o seguinte, a live passada também foram com 2 violonistas, eu trouxe 2 violonistas que na seara do violão, né, existe uma dominação masculina, então eu tenho mesclado, mas eu acho que eu não escolhi por serem mulheres, não, viu? Foi porque dominam o tema, mas o que a gente pode fazer, né? Agora nós temos que estar em pé de igualdade. Então, obrigada, Euler, por estar aqui conosco, né? Então, é isso. Queria, então, que vocês agora vão ter que fazer uma rodada de complementos, né? E já despedidas. Então, quem gostaria de começar? A Aninha quer começar? E aí a gente vai continuar essas conversas ao longo, né, do semestre até o simpósio de musicologia, né, Aninha? Com certeza. Foi bom você dizer. Isabela é uma das nossas convidadas do simpósio, vai ser o 10º Simpósio Internacional de Musicologia, onde nós vamos estar lançando um livro dos 10 anos, né, uma retrospectiva dos 10 anos, e nesse desafio eu vou com a Isabela lá para ela me dar umas dicas, e com a Flávia eu já vou todo dia nela mesmo, para a realização do simpósio. Mas eu acho que vai ser um acontecimento. E como você disse, é resistência. Nós não desistimos. Com dinheiro, sem dinheiro,
a gente faz. Aliás, essa é falando de resistência, é uma das características da Escola de Música e Arte Cênica. A gente gosta de fazer. São 75 anos, que eu não digo, da Dona Yayá do Couto. É o evento mais antigo do gênero na sequência no Brasil. Então, essa é uma característica nossa. Mas o que eu queria era só um comentário com a Isabela, comentário, assim, entre aspas, né? O Brandão foi meu professor no curso de especialização, lá se vão alguns bons anos, sabe? E foi muito bom, ele trouxe um monte de coisa interessante, foi a primeira vez que eu vi sobre Lévi-Strauss, aquela coisa toda. E na minha entrevista, o que me fez passar foi justamente o Jaime, no final da entrevista. Eu acho que eu fui bem em outros aspectos, que não especificamente o conteúdo que eu trazia, porque eu fui muito sincera com eles. Mas ele me perguntou, você conhece o Carlos Brandão? Conheço muito, eu fui aluna dele, o Carlos Brandão não deve lembrar de mim. Né? Então, aí ele falou assim, você já leu os livros do Brandão? Aí eu falei, li. Tinha lido um texto dele. Então, Brandão me salvou. E ele é maravilhoso mesmo. Eu usei ele muito, muito. Só isso. É um grande conhecedor da festa das religiosidades populares, né? A contribuição dele para essa festa da religiosidade popular no Brasil é incomensurável. É um grande autor, muito querido. Eu queria encerrar, Flávia, destacando um ponto que eu acho também muito interessante, que é na perspectiva dos patrimônios, e no que eu chamo de interanimação do aspecto material e imaterial dos patrimônios, e de como esses casarios, essas pontes, praças, largos, becos, ruas, monumentos, não teriam a potência e o sentido que tem, não fossem as festas, as formas expressivas, as folias, as procissões que percorrem esses espaços, seja na zona rural, seja na zona urbana, atribuindo valor a esse espaço, potencializando esses espaços e criando memória relativa a esses espaços, porque a memória dos espaços, ela se faz pelos usos dos corpos e das formas expressivas que ali se dão. Então, falar do quanto é absolutamente fundamental pensar os patrimônios nessa perspectiva e o quanto o casaril, por exemplo, da cidade de Goiás, vazio das pessoas e vazio das festas, não seria nada mais que um casaril morto, só arquitetura vazia. E como ele é sempre potencializado, reconstruído na memória das pessoas, a partir do momento que cada procissão cruza aquelas ruas, cada folia, cada congada em catalão, estou citando aqui outras cidades do estado de Goiás, para não dizerem que eu só estou puxando a sardinha para a cidade de Goiás, mas o quanto as cidades e as materialidades só fazem sentido porque as pessoas realizam coisas, e as coisas que realizam são das mais importantes, as festas e essas formas expressivas. É só isso, Flávia, eu adorei a conversa. Não, essa conversa tem que render mais, porque já vai rolar, né? Já vai ficar rodando aí nas redes. Mas dizer assim que foi um prazer, né, trazer vocês duas aqui, queridas colegas, queridas amigas, que eu admiro também não só, né, como pessoas, mas o trabalho como pesquisadoras, né? Lembrando que a Aninha falou e que você falou, Isabela, então não só a escola de música que veio do Conservatório Goiano, que é festeiro, né? No sentido de manter as tradições e ressignificar as tradições, né? Então, a gente amanhã, depois de amanhã, né, a gente vai... Amanhã Ganhar do Couto, amanhã, no canal da EMAC, né, a partir das 19h30, nós vamos rememorar uma festa, Isabela, que tem há 74 anos, né? Que é rememorando a avó da Dona Belquis, que é Ganhar do Couto, e a Dona Belquis que criou o nosso conservatório junto com outras mulheres, né? Então, eu até falei hoje para a Ana, falei, Ana, nós vamos ter que escrever esse livro, vamos lançar esse livro no simpósio, o livro da história da EMAC. É uma história muito bonita e é uma história de mulheres. Só tivemos um diretor, que é o Eduardo Meirinho, até hoje.
Então, as mulheres são as gestoras, diretoras, né, da EMAC, e também não só a Nhanhá, nós temos um festival de música dentro de uma instituição de ensino superior mais antiga do Brasil, que é o Festival de Música da EMAC, que agora é o Festival Internacional Delquise Spencieri Carneiro de Mendonça, né? E também, para não falar nisso, não só agora a EMAC, é a UFG. A UFG, eu acho, hoje a universidade mais festeira do Brasil, porque nós temos aí música no campo, centro cultural, tem o núcleo da TACNARRAC, tem a Faculdade de Letras produzindo, tem a Faculdade de Ciências Sociais, tem a FIC, tem as outras que não são das humanidades também, nós temos atividades culturais na medicina, na odonto, em várias, na engenharia, enfim. Então, eu brinco que, assim, Goiânia, e você que é uma goiana adotada, mas já é de coração, né? Eu sempre vejo nas narrativas falando sobre Goiás, é um estado muito interessante. A gente não descobriu Goiás ainda. A gente que eu falo goiano. Quem vem de fora se engana, se encanta, né? A gente ainda não descobriu a riqueza que é essa cultura do estado de Goiás, né? E toda essa história cultural que permeia a nossa Constituição enquanto identidade goiana, que está, né, sempre se construindo e se constituindo, né? Então, mas com certeza no sangue do DNA da cultura goiana e goianiense tem a festa, com certeza várias festas. E a música. E a música, com certeza. Então, festa sem música não existe. Não existe. E só lembrando que amanhã é aniversário também de Cora Coralina, né? Assim, acho que exatamente. Importante a ser lembrada e celebrada e decantada com seus poemas e contos. Então é isso, queridas. Então eu vou, com dor no coração, ter que desligar, né? Ter que fechar essa live, mas com muita alegria, porque a gente aprendeu muito com esse bate-papo e temos muito que aprender, tá bom? Então, agradecer, né, a presença de todos os nossos público, o público aqui, que é um público internacional e nacional, né? E aproveitar para fazer 2 convites. Né? Amanhã, então, nós temos a festa, né, da Nhanhá do Couto no canal da EMAC, a partir das 19h30, e temos também a websérie Para Se Dizer a Verdade, com Júlio Van, aqui no canal, a partir das 20, tá bom? Então, beijão e forte abraço.